A história de José do Egito é uma das mais emocionantes e ricas em detalhes de toda a Bíblia. Nascido como o penúltimo filho de Jacó, José era o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Desde cedo, José se destacava entre os irmãos por sua inteligência, sensibilidade espiritual e o carinho especial que recebia de seu pai. Jacó chegou a lhe dar uma túnica colorida, algo raro e valioso para a época, o que despertou ainda mais inveja em seus irmãos. Mas o que realmente acendeu o ciúme foi o fato de que José começou a ter sonhos proféticos, revelando visões em que ele se via sendo reverenciado por seus irmãos. Isso foi visto como arrogância e alimentou a hostilidade dentro da própria família. Certa vez, José contou um sonho no qual 12 feixes de trigo, representando ele e seus irmãos, estavam no campo. O feixe dele permanecia de pé, enquanto os outros se curvavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, claramente simbolizando seus pais e irmãos. Ao relatar essas visões, José foi duramente repreendido por Jacó, embora o pai também guardasse esses acontecimentos no coração, percebendo que poderia haver algo divino por trás. A tensão cresceu a ponto de seus irmãos conspirarem contra ele. Quando estavam no campo, longe da casa do pai, decidiram se livrar de José. Primeiro queriam matá-lo, mas depois resolveram jogá-lo em uma cisterna vazia e seca, até que decidiram vendê-lo a uma caravana de ismaelitas que passava em direção ao Egito. Levado como escravo para terras estrangeiras, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo em meio à escravidão, José manteve sua fé e integridade e logo se destacou por sua competência e honestidade. Potifar o promoveu, confiando-lhe a administração de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou firmemente, dizendo que não poderia pecar contra Deus e trair a confiança de seu senhor. Humilhada pela rejeição, a mulher o acusou falsamente de assédio, e José acabou sendo preso injustamente. Mesmo na prisão, José continuava sendo fiel, ganhando a confiança dos carcereiros e assumindo responsabilidades ali também. Durante seu tempo na prisão, José conheceu 2 funcionários do faraó que haviam sido encarcerados, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e José, com a sabedoria concedida por Deus, interpretou-os com precisão. Ao copeiro, ele previu a libertação e a volta ao cargo. Ao padeiro, anunciou a execução que se cumpriria em 3 dias. Tudo aconteceu conforme José havia dito. Antes de o copeiro ser libertado, José pediu que se lembrasse dele diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram, até que o faraó também teve sonhos enigmáticos. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos magos do Egito soube interpretar o sonho, e foi então que o copeiro se lembrou de José. Imediatamente o faraó mandou chamá-lo. José foi trazido da prisão, barbeado, banhado e levado à presença do rei. Ao ouvir os sonhos, José deixou claro que a interpretação vinha de Deus. Ele explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o faraó a se preparar armazenando alimentos durante os anos prósperos. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, o segundo no comando, com autoridade sobre todo o reino. Com apenas 30 anos, José passou de escravo a líder da maior potência da época. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou grandes quantidades de grãos em celeiros por todo o país. Quando a fome começou, o Egito estava abastecido e as pessoas de várias partes do mundo iam até lá em busca de mantimento. Foi nesse cenário que os irmãos de José, famintos em Canaã, desceram ao Egito para comprar comida, sem saber que estavam diante do próprio irmão que haviam vendido. José os reconheceu imediatamente, mas não revelou sua identidade. Em vez disso, decidiu testá-los. Queria saber se seus corações haviam mudado, se eram os mesmos homens invejosos e cruéis ou se haviam amadurecido. Ele os acusou de serem espiões, manteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Quando voltaram com Benjamim, José foi tomado por emoção. Chorou em segredo, mas ainda manteve sua identidade oculta.
criou um último teste. Colocou um cálice de prata no saco de Benjamim e os acusou de roubo. Ao ver que Judá se ofereceu para ficar como escravo no lugar do irmão mais novo, demonstrando arrependimento e compaixão, José não resistiu mais. Ele revelou quem era, chorando diante dos irmãos. A cena foi de forte emoção. Os irmãos ficaram aterrorizados, temendo represálias. Mas José os tranquilizou, dizendo que tudo fazia parte do plano de Deus para preservar vidas. Ele explicou que fora enviado ao Egito não por maldade deles, mas para cumprir um propósito divino. José pediu que trouxessem Jacó e toda a família para o Egito, onde viveriam na terra de Gósen, longe da fome. O reencontro com o pai foi comovente. Jacó, já idoso, viu seu filho querido novamente e viveu seus últimos anos em paz ao lado de José e sua família. Com o passar dos anos, José continuou como um administrador fiel e sábio. Após a morte de Jacó, seus irmãos temeram novamente que José se vingasse. Mas ele reafirmou seu perdão e prometeu cuidar de todos eles. José viveu até os 110 anos, testemunhando gerações de sua descendência. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida quando Deus libertasse seu povo do Egito, o que aconteceria séculos depois com Moisés. A história de José é marcada por traições, injustiças e sofrimento, mas também por fé, perdão, sabedoria e providência divina. Ele representa o poder de Deus em transformar o mal em bem, a capacidade de manter a integridade em qualquer circunstância e o valor do perdão verdadeiro. Sua trajetória é uma inspiração atemporal de resiliência e propósito, mostrando que, mesmo nos piores momentos, há um plano maior sendo conduzido por mãos invisíveis.